Boa noite. Boa noite, fiel torcida corintiana. Que loucura, hein? Que loucura. Que loucura. Eu não tenho palavras para explicar o que é isso aqui, cara. O que é isso aqui? O Corinthians, ele é mágico. Ele é mágico. Eu tô sem palavras para dizer. Eu não tenho. A ficha parece que não caiu ainda. De que com tantos problemas e o Corinthians consegue ser campeão. Eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer a Deus a oportunidade de ser Corinthians, a oportunidade das pessoas antigamente me chamarem de corintiano. Não sei se é por causa da fisionomia, por causa da cara. E 5 anos de idade eu ganhei a minha primeira camisa com 5 anos de idade. Eu não vou aqui ser hipócrita de falar que eu nasci corintiano. Deus fez eu ser corintiano. Mas com 5 anos de idade, isso em 95, eu tive a oportunidade de ver esse escudo, essa coisa, sei lá, como, né? Pela primeira vez. Um presente do meu tio de Natal, inclusive, que ele me deu um amigo secreto, não sei. Aquela camisa do Viola, camisa 9 da Souvenir, e que eu tive o prazer de conseguir comprar ela esse ano. E fazem 30 anos que isso aconteceu. E justamente 30 anos atrás o Corinthians ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Paulista, justamente da mesma forma, né, ganhando do seu maior rival. E 30 anos depois a gente volta com essa loucura da vida, né? A loucura de ser Corinthians, né? E 30 anos depois nós somos campeões paulista e campeão da Copa do Brasil de novo. Tava demorando para ser campeão da Copa do Brasil, mas desde 2018 o Corinthians vem passando por uma fase terrível financeiramente, né? E mesmo assim vinha batendo na trave em relação à Copa do Brasil, né? O que foi mais doído foi até mesmo uma outra coincidência, de novo no Maracanã, em que o Corinthians jogou de igual para igual contra o Flamengo, que era o favorito, e perdeu nos pênaltis. Mas a mensagem que fica, né, é dessa alegria que vocês estão falando aqui, no chat, comentando que o Corinthians é isso, o Corinthians é raça, o Corinthians é difícil, o Corinthians é... Porra, o Corinthians é tudo. Pra mim, o Corinthians é tudo. Não existe outra coisa mais importante, né? Lógico, não tô juntando família, né? Em compensação, falando pessoalmente, eu só tenho 2 pessoas importantes na minha vida hoje, né? Mas o Corinthians
vamos se dizer, em ano de pandemia, em ano de mortes de parentes, né? Meu pai e meu tio morreu numa distância pequena de 2 anos, né? Teve uma tia também que morreu em 2021, pandemia, né? E o Corinthians me salvou. Só o Corinthians me entendia. Isso pode ser loucura, não sei, mas só o Corinthians me entendia. Nem minha mãe, nem minha esposa, ninguém conseguia suprir a falta do meu pai, que via jogo comigo, do meu tio que assobiava o hino do Corinthians, falava do Corinthians comigo. E depois da partida deles, só o Corinthians me salvava de uma depressão, principalmente na pandemia, né? Que morria um Maracanã por dia, né? Praticamente, né? Que loucura, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. Mas só o Corinthians, cara. Só o Corinthians fez com que eu estivesse feliz, tentando ser feliz. E eu vou dizer pra vocês pessoalmente de novo, porque não adianta falar do jogo, porque todo mundo viu, o Brasil inteiro viu. Final não tem nem que ser comentado, porque final é outro jogo, é outro negócio. Um erro igual o do Ranieri pode custar um título. Uma jogada de drible da vaca no meio de campo do Breno Bidon pode resultar em gol do título. Uma defesa do Hugo. Não adianta falar. O que é mais importante falar hoje, 21 de dezembro, a gente está chegando em 2026, é a importância do Corinthians, cara. A importância do Corinthians. Se não fosse o Corinthians, eu não sei. E ser campeão de novo, cara, é louco. Pra você ver como o futebol é louco, como o futebol brasileiro é louco. Eu não sei se na Europa é assim, um time todo ferrado, todo fudido, né? Vamos dizer claramente. Transfer ban, pessoas usando o Corinthians para se beneficiar. E mesmo assim o Corinthians consegue ser campeão 2 vezes. 2 vezes. O Corinthians é campeão da Copa do Brasil, tetracampeão da Copa do Brasil. O Corinthians é campeão de novo, campeão paulista, campeão da Copa do Brasil. Antigamente, quando o Corinthians conseguiu fazer esse feito em 2009, em 95, como eu falei, em 2002, o Corinthians estava muito melhor do que hoje no Parque São Jorge. E só hoje pode-se dizer que essa camisa é muito foda. Esse time, esse clube, essa torcida é muito foda. É muito louco. E tem muita gente que ainda não entende como é que o Corinthians consegue. Como é que o Corinthians consegue? Presidente impeachmentado, Ministério Público em cima de ex-presidentes. O diretor lá do conselho fala uma coisa totalmente errada. Briga com o torcedor na arena em plena final. Imagina esse time endireitado. Imagina esse clube endireitado. É muito louco, né? É muito louco ser Corinthians. Só os loucos sabem, né? E isso
tá no sangue do torcedor, tá na cabeça de todo mundo, tá na raça dos jogadores que se atiravam em campo hoje. E você vê um Corinthians ganhando 2 títulos. Vamos passar por cima de todos. Olha o Clério Fernandes. Olha, eu tendo a acreditar que é possível. Mas é isso, gente. O Corinthians é campeão da Copa do Brasil. Não tem coisa melhor do que ver o Corinthians levantando a taça depois de tudo que aconteceu, depois desse ano. Parabéns aos jogadores que não jogaram porra nenhuma na quarta-feira, mas que hoje tinha que ser e foi o jogo da vida. Como tem uma faixa da torcida que eu vi várias vezes hoje na transmissão: joguem como torcemos. E esse grupo, quando quer jogar, né, que a gente não pode isentar jogos horríveis que o Corinthians fez nesse ano. Quando o Corinthians quer jogar, ganha do Cruzeiro, ganha do Palmeiras e ganha hoje do Vasco no Maracanã lotado, 70 mil pessoas. O Corinthians simplesmente ganhou a Copa do Brasil sem precisar da Neoquímica Arena. Ganhou do Atlético Paranaense na Arena da Baixada, ganhou do Palmeiras no Allianz Parque. Então é na diversidade que o Corinthians consegue ser campeão. Ganhou do Palmeiras no Paulista, no Allianz Parque de novo. É muito louco. O Corinthians ganhou 2 títulos esse ano com tudo que vem acontecendo, mas os jogadores mostraram amor à camisa e trouxe o título para casa. São Paulo capital, vai Timão campeão. Exatamente, Clério. Exatamente. Acho que ontem, a festa que a torcida fez ontem, o aperto de mão que os torcedores estavam dando nos jogadores, isso fica na memória. Fica na memória. Sabe? Quem imaginou o Corinthians de novo na Libertadores? Só que na fase de grupos e na Supercopa novamente. É verdade, o CG7 tem a Supercopa ainda. E que vai jogar contra o Flamengo. Que loucura. Que loucura. Eu não sei quantos jogos o Corinthians vai jogar o ano que vem. Eu tava vendo a tabela do Paulistão ali, o negócio já começa a pegar fogo dia 10, dia 11. Isso é louco, mano. Isso é louco. E o Corinthians não podendo contratar. Que a gente, agora que acabou o ano, nós temos 10, 15 dias para resolver as coisas do Parque São Jorge. Hoje fica a alegria, fica o amor incondicional, mas a gente tem que resolver os problemas que estão travando o Corinthians. O Corinthians esse ano só contratou 2 jogadores, Vitinho e Angileri, e ganhou 2 títulos. Tem gente gastando dinheiro por aí e não ganhou nenhum. É isso, gente. É muita loucura. Eu tô até mais calmo que semana passada, que parecia que semana passada que foi a final. Talvez por ter sido contra o Cássio, talvez por ter sido na Neoquímica Arena, disputa de pênalti. A Copa do Brasil é o que mais paga, mas quem dera se fosse o dinheiro que pagasse todas as dívidas, né? Ou a maior parte delas, né? Mas esses jogadores entraram para a história. O que fizeram na Neoquímica Arena no começo do ano contra o Palmeiras, hoje, sabe? O Dorival Júnior
Eu sempre falei que quando perdia, a culpa não era somente do Dorival. Algumas vezes foi. Mas é um treinador que arrumou o carro em movimento. E é o carro Corinthians. Então, méritos demais para Dorival Júnior, pro filho dele, porque não é fácil. O Corinthians não tem um elenco maravilhoso, igual o Flamengo, igual o Palmeiras. Então, méritos para Dorival Júnior. Foco na Supercopa agora contra o Flamengo. Tem que ter calma. Tem que ter calma, porque eu tava vendo a tabela do Campeonato Paulista. Vai ter clássico uma semana sim, uma semana não, cara. Não vai ser fácil. O jeito que é o Campeonato Paulista, né? A fórmula que vão jogar o Campeonato Paulista. Vai ter time grande aí passando por anos nesse Campeonato Paulista. E o Corinthians precisa ficar de olho, precisa resolver essas coisas, precisa contratar jogador, sabe? Porque esses jogadores se arrebentaram hoje. Igual foi contra o Palmeiras no Paulistão. E aí vocês viram quanto tempo demorou pro Corinthians pegar a engrenagem de novo. O Corinthians só pegou a engrenagem de novo contra o próprio Palmeiras na própria Copa do Brasil. Então, mas o ano acabou, praticamente acabou. Foi um presente de Natal assim, mágico, gordo, para todo mundo. Eu só tenho a agradecer a Deus por ser corintiano, pela história, por ter vivido momentos incríveis esse ano, de ter ido umas quase 10 vezes na arena, que não é fácil, né? Todo mundo sabe. Mas de ter visto um Corinthians e Flamengo que eu nunca tinha presenciado, né? Um clássico desse tamanho, infelizmente a gente não ganhou, né? Por ter visto jogos de Sul-Americana, por ter gritado é campeão na Neoquímica Arena depois do jogo contra o Palmeiras. Foi um ano louco, ver jogo da Copinha, que coincidentemente foi aqui na minha cidade, no ABC Paulista, né? 4 de janeiro eu já estava na arquibancada vendo o Timãozinho, né? E quase fomos campeões também da Copinha, né? Puta, seria tríplice coroa, né? Né? Então, esse ano de 2025 fecha assim com um saldo muito positivo para nós torcedores. Mesmo com a roubalheira que tem, mesmo com o Ministério Público em cima, há de se concordar, e tem rivais ainda concordando com isso, que o melhor ano foi o do Corinthians. Isso antes do segundo jogo, antes do domingo passado contra o Cruzeiro. Já tinha São Paulino, já tinha palmeirense dizendo que o melhor ano foi o do Corinthians, e colocando sempre na questão, né? Time todo fudido, time devendo Deus e o mundo, piriri pororó, e é verdade, mas a gente consegue. O Corinthians consegue. E se Deus quiser, o Corinthians vai voltar a ganhar 2 títulos por ano, 1 título por ano, ter Libertadores o ano que vem, meu Deus do céu, ganhar um Campeonato Brasileiro. É difícil, ganhar, sabe, chegar, porque um time desse tamanho, dessa loucura, vocês estão vendo aí
fogos, buzina. É isso, sabe? Se esses caras que estão no Corinthians soubessem o que a favela tá comemorando, as ruas estão comemorando, de novo, de novo. Eu fui trabalhar na quinta-feira, eu acho, e uma moça, né, tava pedindo dinheiro, né, para as pessoas que estavam esperando o ônibus. E ela me viu com a camisa do Corinthians, a laranja, né? E ela pediu dinheiro pra mim, infelizmente eu não tinha, né? Porque pouca gente anda com dinheiro na rua, né? Dinheiro físico na rua. Mas ela olhou pra isso aqui, ó. Ela olhou pra isso aqui, ela já abriu um sorriso. Perguntou quanto foi o jogo. Que o Corinthians tinha ganhado do Cruzeiro em Minas. Ela abriu um sorriso. É isso, gente. Das camadas mais pobres, não sou rico, mas morador de rua, que não tem o que comer, que vive dia após dia. Só o Corinthians faz essas pessoas sorrirem por 10 segundos, que para eles podem ser o dia inteiro de saber que o Corinthians venceu. E hoje tá assim. Hoje tá assim. O Corinthians foi campeão e todo mundo tá feliz. Pode estar em Alphaville, pode estar morando no 10º andar no Morumbi, pode estar em Pinheiros, ou pode estar debaixo da ponte. Como eu vi hoje não, essa semana, um cara com carrinho de mão e com uma faixa do Corinthians, não sei, campeão de não sei o que, eu não vi, debaixo da ponte, debaixo do viaduto, mas tava lá o Corinthians, tava lá o símbolo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Se essas pessoas que acham que mandam no Corinthians teriam a noção do que é o Corinthians, o Corinthians volta a ser o principal time do mundo, não é do Brasil, porque hoje o Corinthians é o principal time do Brasil, ganhou a Copa do Brasil, está na Libertadores, mas o principal time do mundo, como foi por 2 vezes. Então, essas coisas só acontecem, sei lá, por acaso, não sei. Mas isso é o Corinthians. Esse é o time do povo, como a gente coloca aqui. Muita gente duvida que o Corinthians é o time do povo. Só que essas pessoas medem essa colocação time do povo por quem rouba o Corinthians. E não é bem assim. O Corinthians não é de quem rouba. O Corinthians não é de quem usa cartão. O Corinthians não é de Tadala. O Corinthians não é de presidentes que fazem jogadores processarem o clube. O Corinthians é do povo. É do povo. E um dia essa chave vai virar. Um dia nós vamos ver o Corinthians campeão de tudo, como já foi um dia. E o povo também vai ser campeão. O povo hoje é campeão da Copa do Brasil. O povo hoje está gritando na rua.
O povo hoje esqueceu um pouco o Natal, esqueceu um pouco o Ano Novo, para soltar a voz, soltar fogos, gritar, sair na rua igual eu saí, para dizer que nós somos campeões de novo, campeões, tetracampeões da Copa do Brasil. É isso que é o mais importante. Por isso que a gente usa esse título, o time do povo. Todo mundo sabe quem é o time do povo. E é só isso. Mais calmo, sem muito choro, igual semana passada, mas com emoção, com gratidão, tudo de reviver 30 anos depois, 5 anos de idade, vendo o Corinthians sendo campeão contra o Grêmio e contra o Palmeiras, Paulista e Copa do Brasil, e 30 anos depois, com a mesma camisa, com o mesmo patrocinador, sendo campeão paulista de novo contra o Palmeiras e sendo campeão da Copa do Brasil contra o Vasco. E é isso. Gente, muito obrigado a todos vocês que acompanham, que curtem, que deixam os comentários nesse canal que tá batendo 21 mil seguidores. No TikTok mais 20 mil pessoas. Já é uma Arena Corinthians lotada de seguidores. Eu só tenho a agradecer vocês pelo ano de 2025. A gente não ganha um centavo fazendo isso. A gente perde, no caso, né? Para levar o Corinthians a mais pessoas. E eu só tenho a agradecer esse ano de 2025, cara. Esse ano de 2025 foi com muita emoção. E hoje a gente termina a temporada 2025. Nosso primeiro ano fazendo live, postando notícia. Lógico que o Corinthians não para, né? Amanhã vai ter toda a ressaca, né? Do campeão da Copa do Brasil. Mas quero dizer a vocês que essa é a última live do ano. Eu agradeço a todos vocês que aparecem todas as vezes, curtam, comentam, esbravejam, né, com alguma notícia que a gente tem que dar. E eu só tenho a agradecer a vocês, cara. 2025, hoje terminando, assim, né, pro Corinthians, né, em relação à torcida, foi mágico, foi maravilhoso. A gente fazendo live na rua, a gente fazendo live no meio do estádio, a gente fazendo live no metrô Itaquera, a gente fazendo live aqui, né, na sacada do prédio praticamente, mais tranquilos, mais putos, mais felizes, se emocionando. E a gente está cada vez crescendo mais, com parcerias maravilhosas, pessoas maravilhosas que entendem o que é o Corinthians, entendem o que é falar de Corinthians, entendem que não há dinheiro no mundo, não há salário para falar do Corinthians. Vai na emoção, né? A gente chamou várias pessoas pra gente fazer parcerias, as pessoas vêm com todo entusiasmo, né? Pelo nosso jeito de trabalhar, pela liberdade de falar qualquer coisa, né? A gente vai ter outros vídeos durante a segunda-feira, né? Porque hoje é impossível falar alguma coisa, só eu que parei aqui um pouco para falar com vocês, né? Mas é só agradecer, gente. É só agradecer mesmo o grande sucesso que a gente tá tendo. É muito louco, né? Aonde chega os nossos vídeos, né?
São relatos assim que não caem a ficha, né? E é como eu sempre falo, é tudo para o Corinthians, é tudo para simplesmente retribuir o que o Corinthians faz na minha vida. Hoje é mais um dia feliz, é mais um dia alegre, é mais um dia de emoção, é mais um dia que vai ficar marcado para minha vida toda e tem relação com o Corinthians. E a gente retribui toda essa loucura, toda essa mágica que é o Corinthians, porque o Corinthians é magia, o Corinthians é mágico, o Corinthians é tudo, né? E eu só tenho a agradecer a vocês por cada curtida, por cada comentário, parar 5, 10 minutos para ver gols do Corinthians, para ver gols de rádio, para ver gols, sabe, para ver a memória corintiana precisa ser, sabe, porra, tem artista da Globo que comenta os nossos vídeos, tem ex-jogador que comenta os nossos vídeos, tem artistas de outros canais de televisão colocando no store dele, que coincidentemente foi o jogo contra o Vasco, né, na Libertadores 2012, né, que bombou bastante, né, o Diego Souza, Cássio. Então eu fico aqui pensando assim, poxa, olha onde a gente chega, entendeu? Trocar ideia com o Dinei, cara, entendeu? Trocar ideia com jornalistas, com repórteres que a gente vê na televisão, e falando que, sabe, comentando, entendeu? Curtindo. É muito louco. Mas é que eu falo, eu não sou famoso, eu não quero ganhar nada em cima do Corinthians, ingresso, eu não quero nada. Eu só quero externar, compartilhar esse amor pelo Corinthians, essa loucura que tem dentro de mim, que já tá na alma, já tá na pele, né? Compartilhar isso com mais pessoas, e mais pessoas elas vão se identificando, elas vão falando, elas vão né, se familiarizando, né? Por isso que esse canal tá cada vez mais forte, né? Cada vez maior, né? E esse ano de 2025 a gente tem só um ano só, vai fazer um ano do canal do YouTube. E toda essa magia do Corinthians antigo, do Corinthians de agora. E eu só tenho a agradecer a todos vocês. André Luiz vai Corinthians sempre, diga-se de passagem. E o Corinthians sendo campeão é só a cereja do bolo do que a gente faz, do que a gente coloca pra fora, do que a gente xinga, do que a gente torce, do que a gente comemora. E esse é o Corinthians. É só pelo Corinthians que a gente faz isso. Tem muitos canais que também fazem isso. E é muito louco. É muito louco. A gente faz com responsabilidade. Tem muitos canais que não fazem, que acham alguma coisa, compartilham alguma coisa, e a gente não é disso. A gente fala pro bem do Corinthians. Tamo junto, Frank. É isso, pô. É o coração falando. Não tem nem script pra isso. Mas é só isso. Só tenho a agradecer vocês por esse ano de 2025. Pessoal que se inscreve no YouTube, pessoal que se inscreve no TikTok. O TikTok é nossa senhora. O TikTok é uma avalanche de pessoas que
que gostam, que curtem, que se inscrevem. E é o Corinthians só. E é só o Corinthians. Campeão da Copa do Brasil. Campeão da Copa do Brasil. E que está na Libertadores da América. Será, gente? Será que vai acontecer aquilo de novo? Nossa. É muito louco. Gente, muito obrigado a todos vocês. Pessoal que vai ver no YouTube, curta, compartilha, comenta. Pessoal do TikTok também, muito obrigado. Pessoal aqui no Instagram, é todo dia novos inscritos, todo dia. A gente aumentou aí 1000 inscritos em uma semana praticamente. Sabe, a gente não é o meu timão da vida, a gente não é a identidade corintiana, a gente, sabe, a gente tem amizade aí com a rádio, com o Nunca Foi Fácil, que é maravilhoso. Tem mais de 100 mil seguidores e eles conversam, trocam ideia. A gente tem amizade aí com vários corintianos aí. Param pra falar com a gente, isso é louco. Mas a gente tá crescendo e fazendo o simples. Passando informação do que acontece no Corinthians e torcendo pro Corinthians. Não basta só passar informação. Não basta só fazer fake news. Não basta só fazer videozinho criticando tal jogador. Não basta só fazer uma live ou não. Ah, vamos ver e tal. Para ganhar seguidor, para ganhar dinheiro, para ganhar acesso. Se eu quisesse eu teria. Mas não é da minha... Não é do meu... sabe? A gente faz só por ser Corinthians. Se não fosse o Corinthians, a gente não tava fazendo isso que tá fazendo. Postando vídeo todo dia, postando notícia todo dia, dando crédito todo dia. E é isso. Esses fogos terminam tudo. Gente, muito obrigado. Agradeço a todos vocês. Desejo a vocês um belíssimo, maravilhoso, tudo de bom nesse ano de 2026. Que esse Natal agora, daqui 4 dias, 3 dias, seja um Natal maravilhoso para todo mundo. Que vocês fiquem com seus familiares, abracem quem vocês amam, beijem quem vocês amam. Esse foi o primeiro presente de Natal antecipado, que é o Corinthians campeão. E que vocês curtam, que vocês deixem um pouco de lado a situação ruim que o Corinthians vive fora de campo. Porque mesmo assim o Corinthians provou para todo o Brasil que mesmo assim o Corinthians é o campeão dos campeões. E será eternamente, mesmo depois do fim, eternamente dentro dos nossos corações. Feliz 2026 para todos vocês. Feliz Natal. Se acontecer alguma coisa, a gente volta aqui. Vai ter vídeo, vai ter gente falando, vai ter parceiros aí compartilhando coisas junto com a gente. Mas eu ao vivo falo para vocês aqui. Desejo a vocês um belíssimo 2026. Fiel Drogueda, um grande parceiro nosso que a gente conheceu esse ano, que é só um exemplo do que a gente faz, entendeu? É só um exemplo de amizade fora do país. Eu comentei isso hoje com a minha esposa, de vocês, Fiel Drogueda, hoje. Da loucura que é Corinthians. E da proporção de tudo que é o Corinthians. Cláudio, tamo junto com o Cláudio, vai Corinthians. E eu agradeço a todos vocês, novamente sendo repetitivo todas as vezes, que o Corinthians é foda. O Corinthians é foda. Loucura, né, Fiel? Loucura. Loucura demais, cara.
é o Corinthians. Só isso. A gente tá aqui só pelo Corinthians. Tá certo? Gente, só isso. Feliz Natal a todos. É tetracampeão. Um presente de Natal antecipado, inesperável, inacreditável, mas é um presente de Natal com um sabor de Corinthians, um toque de Corinthians. E vou falar para vocês que não torcem pro Corinthians. Primeiro de tudo, só o Corinthians é o Corinthians. Não tem, vou falar pros antes, vou falar pros rivais que podem ver esse vídeo aqui. Só o Corinthians, só o Corinthians é o Corinthians. Não tem neste mundo uma coisa maior. Tá sem áudio? Não é possível. Tô falando aqui, tá sem áudio, pô. Vocês estão me ouvindo? Falou que tá sem áudio, pô. Tá tirando. Tô falando aqui, a tá sem áudio. Não tem nada que o Esporte Clube Corinthians Paulista. Os antes não entendem. Os rivais pouco menos ainda. Mas só o Corinthians é o Corinthians. 00:36, estou pegando ônibus de volta pra minha cidade, assistindo o jogo em Fel Dublin. Cê é louco, mano. Cê é louco. Isso é o Corinthians. Só isso e nada mais. Gente, beijo a todos, um Feliz Natal pra todos vocês. E vai Corinthians. O time do povo sempre será, jamais deixará de ser. O time do povo é o Coringão. Tamo junto, forte abraço, deixa seu like, comentário, tudo, compartilha. E é nóis. O Corinthians é campeão, tetracampeão da Copa do Brasil. Sem dinheiro, transfer ban, sem contratação, sem parceria, sem ser SAF, o Corinthians é campeão. Aprendem. Beijo a todos. Tamo junto. Vai Corinthians. Feliz Natal. A gente volta não sei quando, em janeiro, não sei. Aí a gente vê, depende do Corinthians. Falou, gente. Obrigado. Aqui, ó. É o Corinthians, porra.